O cidadão português, automaticamente, ele é um cidadão da União Europeia. E como cidadão da União Europeia, ele tem muitos direitos. Eu vou aqui trazer os principais direitos. O principal direito talvez seja a livre circulação desse cidadão pelos países da União Europeia. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu sou português. Se eu quiser morar na Itália, viver e trabalhar com minha família, eu posso. Basta que eu tenha condições financeiras para tal. Então, esse é um direito muito importante. Apenas com o cartão do cidadão, nem com passaporte, eu posso viajar pela União Europeia inteira, ou seja, eu posso circular pelo país. Outro direito muito interessante que a cidadania da União Europeia oferece é a possibilidade de viajar para dois países que é um destino de brasileiros, que é o Japão e os Estados Unidos. Então, talvez esses seriam os direitos mais importantes da cidadania da União Europeia para os brasileiros. Doutor, o que diz a legislação portuguesa sobre esse tema? Ok, bom, a legislação portuguesa, ela vem evoluindo com o tempo. No século XX a gente teve algumas alterações, recentemente também tivemos algumas alterações, inclusive a última alteração foi em 2015, mas esta lei de 2015 ela só entrou em vigor agora em julho de 2017. É uma lei que é relativamente simples e, de qualquer modo, é importante que uma pessoa que queira se tornar portuguesa, ela tenha uma pessoa especializada, uma pessoa que entenda de lei. E quem tem direito? Perfeito. Bom, quem tem direito à nacionalidade portuguesa? A nacionalidade portuguesa oferece várias modalidades. Atualmente, quem mais pede a nacionalidade portuguesa são filhos de portugueses, netos de portugueses, algumas situações bisnetos de portugueses. Outro processo que é muito solicitado é o processo via casamento, ou seja, eu tenho uma relação de união estável ou de casamento com uma pessoa já há 3 anos, estou apto a pedir a nacionalidade portuguesa. É evidente que tem outros processos também, como tempo de residência. Por exemplo, uma pessoa que mora em Portugal há pelo menos 6 anos já pode pedir a nacionalidade portuguesa. É evidente que esse tempo tem que ser um tempo legal, né, de residência lá. E há outras modalidades, mas essas são as mais comuns. E como é o processo? O processo é um processo relativamente simples. Claro que varia, cada processo tem o seu trâmite. É um processo de menor de idade, por exemplo, que é filho de português, é um processo muito simples que pode demorar menos até de 30 dias. Já outros processos podem levar até 6 a 12 meses. Esses processos todos tramitam em Portugal. Tem muita gente que até confunde, acha que o processo tramita aqui no consulado, mas no fundo não. No fundo, todos os processos de nacionalidade portuguesa tramitam em Portugal. Doutor, quem pode prestar assessoria? Bom, é evidente que o serviço de cidadania portuguesa é um serviço que tem muitos prestadores de serviços. O primeiro deles aqui no Brasil, evidentemente, que é o consulado. Além do consulado, tem autônomos, advogados, escritórios de advocacia, despachantes. É evidente que qualquer pessoa que queira se tornar portuguesa, ela necessariamente não precisa buscar uma assessoria, ela pode fazer tudo por conta. Eu não recomendo, porque embora o processo seja simples, ele pode ter alguns obstáculos no meio do caminho e essa pessoa necessariamente vai precisar de um auxílio de um advogado. A minha recomendação é a seguinte: se quer virar português, busque uma assessoria que ofereça pessoas que entendam da legislação portuguesa, advogado ou um escritório de advocacia. Vamos repetir mais uma vez, doutor. Demora muito tempo? Não, um processo de nacionalidade hoje, é evidente que o prazo, aliás, é uma questão que muitas pessoas me perguntam e nos questionam. Até eu, por exemplo, tenho clientes que muitas vezes, doutor, o meu prazo já passou, e como é que funciona isso? Não, o prazo do processo de nacionalidade, ele varia de acordo com a modalidade do processo. Hoje varia de 6 a 12 meses um processo de atribuição para neto. Processos mais simples estão na casa aí de 2 a 3 meses. Doutor Gustavo, custa muito? Não, uma nacionalidade portuguesa hoje,
acredito que seja acessível a boa parte da população. População essa que almeja se tornar portuguesa, almeja se mudar para Portugal ou para outro país da União Europeia. Um processo de nacionalidade portuguesa hoje varia de R$1.000, R$1.500 até R$5.000. Depende muito do prestador de serviço. Doutor, por que começar por Curitiba sem a necessidade de se deslocar para outro lugar? Perfeito. Bom, qualquer pessoa, qualquer curitibano que seja descendente de português e tem intenção de se tornar cidadão português, pode buscar o consulado. O consulado é a primeira opção. O problema é que o consulado atualmente não oferece uma estrutura adequada. A pessoa às vezes vai no consulado, fica muito tempo na fila. Então, o que acontece? Essas pessoas buscam assessorias. Estas assessorias procuram oferecer facilidades a essa pessoa. Hoje, uma pessoa que deseje se tornar portuguesa, basta assinar uma procuração e aguardar a sua certidão de nascimento em casa. A certidão de nascimento que eu quero dizer é a portuguesa. Agora, o senhor pode nos falar um pouquinho sobre a assessoria que vocês prestam e quais são esses serviços por um todo? Claro, perfeito. Bem, veja bem, eu comecei na área de nacionalidade portuguesa, até uma história bem interessante. Eu fiz a Faculdade de Direito de Curitiba e logo em seguida recebi um convite para ir a Portugal. Fui fazer um mestrado na Universidade de Lisboa e lá me deparei com uma situação. Não haviam escritórios brasileiros prestando assessoria a brasileiros. Então foi aí que surgiu a ideia de criar uma assessoria voltada para brasileiros. Nós começamos com uma salinha dentro de um apartamento, o negócio foi crescendo e graças a Deus hoje nós temos várias filiais em Portugal e no Brasil e já estamos atuando há 10 anos, sempre com muita transparência e muita responsabilidade com a comunidade luso-brasileira, perdão. Então, na verdade, esse escritório de assessoria que está praticamente em grandes capitais do país tem uma expertise grande. Veja bem, é importante, né, que o advogado que é contratado para assessorar uma pessoa com nacionalidade portuguesa, ele tenha também uma experiência prática, uma experiência de quem já morou em Portugal, de quem já esteve na conservatória, no dia a dia, a conservatória que é o órgão onde tramitam os processos. Por isso que é importante que essa assessoria tenha muita experiência na área. Nós temos 10 anos de assessoria, eu comecei praticamente em 2008 e com muita honra aí, agora em 2018, estamos fazendo quase 10 anos de nacionalidade portuguesa. Doutor Gustavo, quais os riscos em não se achar a melhor assessoria possível? Veja bem, essa é uma questão importantíssima. O barato pode sair muito caro. Então, sempre que uma pessoa desejar se tornar portuguesa, é importante que ela busque um advogado, uma pessoa que seja conhecedora da lei. Porque muitas vezes ela vai em busca de uma outra pessoa que não tem conhecimento de lei e acaba tendo problemas no meio do caminho. Por isso que é importante ela estar bem assessorada. Quais seriam os grandes diferenciais de vocês? Bom, um dos grandes diferenciais, talvez, é evidente que eu tenho que ter um cuidado em razão da minha ordem dos advogados, das suas regras, enfim, mas é evidente que não só o meu diferencial, mas o diferencial de qualquer outro escritório é estar perto do seu cliente. O fato da gente ter escritórios em várias cidades, ou seja, várias capitais, isso facilita muito o processo de nacionalidade. E outro ponto, que talvez seja o mais importante de todos, nós contamos com uma ótima estrutura em Portugal. Então nos fale, quantos e quais profissionais estão envolvidos nesse processo de obtenção da cidadania? Veja bem, hoje uma pessoa pode contratar um escritório pequeno, um escritório grande e quanto mais pessoas assessorar essa pessoa, pode ter certeza que a organização vai ser melhor. Tem gente que às vezes me pergunta, doutor Gustavo, tem muita gente me contactando, me mandando e-mail. Não, cada departamento tem a sua função. E na área de nacionalidade portuguesa é importante você prestar um serviço de qualidade. E nada melhor do que você contar com bastante pessoas. Talvez hoje no nosso escritório sejam aí pelo menos 50 pessoas diretas. Doutor, para saber mais o que eu devo fazer?
Bom, o que deve fazer antes de pleitear a nacionalidade portuguesa é muito importante estudar um pouquinho, conversar com pessoas que já fizeram o processo, e é evidente que é muito importante entrar em contato com a nossa assessoria no nosso site www.tramujas.com. Agradeço o convite, né, Roberto? Eu acho que essa informação até é uma informação, como nós advogados prestamos um serviço de utilidade pública, é uma informação importante para toda a comunidade brasileira que é descendente de portugueses e que quer um dia realizar o sonho de se tornar português. Portugal hoje é um dos países, é um dos destinos mais procurados por brasileiros. Tem que ter muita cautela, não se afobar e buscar a assessoria certa. Obrigado. Eu que agradeço.